Muchas gracias, Miguel. Muito obrigado, Miguel. Que Dios te bendiga grandemente. Que Deus te abençoe grandemente Y te use grandemente e te use grandemente en el programa divino. no programa divino. Es un privilegio grande estar con ustedes en É um esta privilégio ocasión grande estar com vocês nesta ocasião compartir con para ustedes compartilhar unos com momentos vocês uns de momentos compañerismo de companheirismo alrededor de la palabra de ao Dios redor da palavra de y su Deus programa e seu programa correspondiente correspondente a este tempo final. No es solamente leer la Biblia, Não é somente ler a Bíblia, sino mas saber saber que como otras personas que, vivieron en como esta outras tierra pessoas y viveram nessa terra e houve um programa divino se realizando y un e grupo de personas lo de entendió pessoas y entró ese o programa entendeu divino, e entrou nesse programa divino, mas outros no entendieron. não entenderam. Por eso es que Por isso é que, cuando estuvo Noé sobre la tierra, quando Noé esteve sobre a terra, pocos fueron salvos poucos foram en salvos el arca na arca que fue construida. que foi construída. Y Jesús hablando del tiempo final dice E Jesus, falando do tempo que final, como fue disse en los días de que, Noé, como foi nos dias de Noé, así será el día en que assim será o dia em que o Filho do Homem se revelará. se revelará. O sea que pocas Ou seja, personas van que poucas a pessoas comprender. vão El compreender programa de Dios o programa de Deus corresponde al día que posterior. corresponde ao último dia. Es importante É importante saber en qué tiempo saber em que tempo estamos viviendo. estamos ¿Cuál vivendo. es el programa divino Qual é o programa divino para el día posterior? para o último Para el dia, tiempo para o tempo final. final. No es solamente decir estamos Não é somente en dizer los días postreros, estamos nos últimos dias, pues estamos en los días pois postreros estamos nos últimos dias desde los días desde os de dias Jesús. de Jesus. Porque un día delante del Porque Señor um dia diante do Senhor es como 1000 é años como 1000 anos y 1000 años como e 1000 un anos día. como um dia, Dice San Pedro, en diz São segunda de Pedro em 2 de Pedro, capítulo 3, verso 8, capítulo 3, versículo 8, y e, por consiguiente, cuando consequentemente, quando nos fala de dias diante de Deus, para os seres humanos são milenios. milênios. Los días posteriores delante de Os Dios últimos son dias diante de los Deus são milenios postreros os últimos milênios para los seres humanos, os seres humanos, que comenzaron cuando Jesús que começaram quando Jesus vino al tierra y tuvo veio à terra e teve su ministerio. seu ministério. Por isso, São Paulo em Hebreus, Capítulo 1, versos capítulo 1, versículos 1 en adelante dice, 1 em diante, diz, vamos a leerlo, vamos ler, Hebreos capítulo 1, aos Hebreus, capítulo 1, versos 1 al 4 dice, versículos 1 ao 4, diz, Dios, habiendo hablado muchas veces havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras a los padres aos por los pais profetas, pelos profetas, como habló Dios como Deus falou por medio de los profetas. por meio dos profetas. Dios, Deus, Espíritu em Santo, Espírito Santo, los profetas. nos En profetas, estos postreros días nos ha hablado por a el nós Hijo. falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. ¿Cuándo? En estos Quando? postreros días, Nestes últimos los días de dias, Jesús. nos Nos dias de hablado por el Jesus, Hijo, a quien nos falou pelo constituyó Filho, a quem constituiu heredero de todo, herdeiro de tudo y por quien e asimismo por quem hizo fez el universo. o universo. ¿Quién es el heredero de todo? Quem é o herdeiro de tudo? Cristo. Jesus Cristo. ¿Cómo? Como ¿Por medio de qué o quién e hizo por meio Dios? de Creó que ou quem Dios el universo. fez Deus, criou Deus o universo por meio de Jesus Cristo. Misterio, claro que sí. Mistério? Claro que sim. La ciencia todavía está buscando el origen de la creación.
A ciência ainda está buscando a origem da criação Antes e descobriram que de la antes creación hubo da criação houve poder um poder en el ambiente. no ambiente. Ese era el verbo, Esse era o verbo. la misma columna de fuego. A mesma coluna de fogo que al apareceu profeta Moisés. ao profeta Ese Moisés. poder Esse que poder libertó al pueblo hebreo usando que a libertou o Moisés. povo hebreu usando a Moisés foi o mesmo poder que criou os céus e a terra. Por isso Deus Que diz él es el creador. que Ele é o Criador. Por medio Por meio del Hijo, do Filho, Cristo Cristo creó el criou universo. o universo. Recordem que Cristo Recordem es el que del pacto, Cristo é o anjo do pacto, el ángel de Jehová, o anjo do Senhor, por el cual dice la Escritura que pelo Dios qual diz a Escritura que Deus dio la ley por medio deu a de lei por comisión meio de de comissão ángeles. de anjos. Recuerden que Cristo dijo en una ocasión, Recordem que Cristo disse numa ocasião em São João capítulo 8, versículos 56 al 58, 56 ao 58, Abraham deseó ver mi día. Abraão desejou ver o meu dia, o viu e se Dicen alegrou. los judíos, aún no tiene Dizem os judeus, 50 ainda não tem 50 anos. Dices que has visto E Abraham. dizes que viste Abraão? Jesucristo le dice, Jesus Cristo antes que Abraham disse, fuese, antes que Abraão nascesse, yo soy. eu Como sou. Como era? era el ángel de Jehová, Era el o del anjo pacto, do Senhor, o anjo do pacto, que aparecía que aparecia aos diferentes aos profetas, diferentes profetas, aos diferentes mensajeros juízes de mensageiros Dios. de Deus. Es importante saber quién É es importante saber quem é Jesus Cristo. Cualquier persona. Não é qualquer pessoa. Es nada menos que É el ángel nada de menos Jehová, que o anjo do Senhor, del pacto que o se anjo hizo do carne, pacto que se fez se carne, hizo hombre y habitó se en fez medio homem e habitou no meio de la raza humana. da raça humana. Y es E el é que redime quem redime toda la creación. toda a criação. Y él es el E ele é o herdeiro de toda la creación. de toda a criação. El cual, siguiendo el resplandor de su gloria, O Filho é o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua y pessoa, quien sustenta todas sustentando las cosas con la todas palabra as de su coisas poder, pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, por medio de sí mismo, se sentó assentou-se à destra da majestade nas alturas. Recordem que ele dizia que ele se sentaria à destra de Deus? que habla San Pablo Disso é que fala São Paulo em Hebreus, capítulo 1. y el que está sentado en el trono E es el que tiene quem el está poder. sentado no trono é quem tem o poder. Por isso Cristo disse, todo poder me é dado no céu e na terra. São Mateus capítulo 28 versos 28, versículos 16. 16 ao 20. Y ahora leemos la escritura que nos habla de la herencia E agora lemos a escritura que nos fala da herança do vencedor. Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8, versículos 14 em diante diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Recordem, Abba significa Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se nós somos filhos, logo somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade,
mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Sabemos que toda a criação geme como se estivesse com dores de parto até agora. Não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, aguardando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. A herança do vencedor. Podem sentar, queiram ter a bondade. São Paulo disse que somos herdeiros de Deus. Assim como todo filho é herdeiro do seu pai. De tudo que o pai tem, são herdeiros os filhos, e de tudo que Deus tem, são herdeiros todos os filhos e filhas de Deus. Terá algo ou muito Deus? Toda a criação. O mundo visível e o mundo invisível. Das diferentes dimensões. A herança dos filhos de Deus é toda a criação e a vida eterna, herdeiros da vida eterna, que é o maior tesouro que uma pessoa pode ter. E como os crentes em Cristo são herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus, então todos necessitamos do irmão mais velho para receber a herança do nosso Pai Celestial. A Escritura nos diz que somos os primogênitos, e isso nos fala de uma dupla porção de herança. Porque o primogênito é sempre quem recebe a dupla porção da herança. Digamos que uma pessoa, sendo herdeiro, recebe $1 milhão. Se há outro herdeiro e é o mais velho, esse recebe o dobro, a dupla porção de herança, e consequentemente os crentes em Cristo, sendo herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus, que é o nosso irmão mais velho e é o primogênito entre todos os seus irmãos, que são os crentes em Cristo. Ou seja, que os crentes em Cristo são mais do que multimilionários, alguns não sabem. O universo completo pertence a Deus e aos seus filhos. A vida eterna, Deus a dá aos seus filhos, assim como o Pai dá vida física aos seus filhos, ao gerá-los e trazê-los à vida terrena, que o que não puderam dar por causa da queda que houve no Jardim do Éden, mas deu a Adão e Eva a vida eterna para eles e para seus descendentes. A vida eterna física perderam
e Adão somente restaram 930 anos, que é muito, comparado com o que as pessoas vivem atualmente. Mas com tudo isso se acabou o tempo aqui na Terra, no corpo físico, e não pôde deixar a sua descendência corpos com vida eterna. Mas não se preocupem, Deus sabia tudo isso, estava no programa de Deus, para serem manifestados atributos divinos de Redentor, Salvador, assim por diante. E Cristo é o segundo Adão. Por meio do primeiro Adão entrou a morte. Por meio do segundo Adão entrou a vida eterna para todos os que estão escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo. Recorde que não é por mera casualidade que uma pessoa recebe a Cristo como Salvador ao escutar a pregação do Evangelho. Cristo disse: minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem, e eu as conheço e eu lhes dou vida eterna, e jamais perecerão. O Pai que as deu para mim é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos do meu Pai. São João, capítulo 10, versículo 27 ao 30. E o versículo 30 diz: o Pai e eu somos um. E agora é importante que todos os que escutarão a voz de Cristo, que é o Evangelho de Cristo, e o receberão como Salvador, estão escritos no céu no livro da vida do Cordeiro. Se não ocorresse a queda do ser humano lá no Jardim do Éden, os filhos que Adão teria teriam vida eterna física. E sabe quem seriam essas pessoas? Os crentes em Cristo. Assim que é um atraso nada mais de uns 6.000 anos, mas estamos aqui. Tínhamos que vir a essa terra para confirmar nosso lugar na vida eterna com Cristo em seu reino eterno. Portanto, cada pessoa que pertenceria à Igreja do Senhor Jesus Cristo é mencionado como um primogênito de Deus, como um filho ou uma filha de Deus, e consequentemente herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo Jesus nosso Senhor. No reino de Deus, no milênio, no reino do Messias, as pessoas que mais riquezas terão serão os crentes em Cristo. Não somente riquezas espirituais, mas físicas também. Que pessoas multibilionárias podem ir ao médico e dizer: eu quero que me dê um remédio que me coloque jovem e possa viver eternamente. Com todo o dinheiro que tiver, não pode fazer. Mas pode ir ao dono da funerária e comprar um lugarzinho, uma caixinha para que o levem a descansar o seu corpo e comprar um lugar no cemitério também. Por mais dinheiro que tiver, vai morrer. Assim que, se quisermos ter riquezas terrenas, temos que saber como vamos usar. E São Paulo, São Pedro e outros apóstolos puseram suas riquezas na obra de Deus, na obra de Cristo. E
receberão em sua herança, em forma multiplicada, e a vida eterna. Porque sem vida eterna não se pode desfrutar essa herança divina que há para todos os crentes em Cristo. A vida terrena que vivemos aqui é somente uma amostra de que existe vida eterna em outra dimensão, do qual Cristo falava em muitas ocasiões. Podemos viver nessa terra e por quanto temos livre-arbítrio para crer ou para duvidar, para ser um crente ou para ser um incrédulo, a Deus e sua palavra, cada pessoa tem sua própria responsabilidade diante de Deus, diante da palavra de Deus e seu programa para o tempo que corresponde viver, crer ou não crer. O mesmo Cristo disse em São Marcos, capítulo 16, versículos 15 ao 16, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Quem não crê perde a maior riqueza, a vida eterna, que é o maior que uma pessoa pode receber. E a vida eterna, na vida eterna estão todas as demais riquezas, todo o tesouro divino, a herança de Deus, para desfrutá-lo no milênio e por toda a eternidade. No corpo que os mortos crentes em Cristo no último dia ressuscitarão, e na transformação que receberá os que estiverem vivos, obterão a semelhança física de Cristo ressuscitado. Ou seja, a Escritura nos fala da adoção, da redenção do corpo, que será a glorificação que cada pessoa terá. Porque na ressurreição os mortos crentes em Cristo ressuscitarão em corpos eternos, imortais e glorificados, e jovens, igual ao corpo glorificado que tem Jesus Cristo, qual está tão jovem como quando se foi ao céu. E os que estiverem vivos serão transformados. E então todos serão jovens e serão imortais. Todos regressaremos à imortalidade. Porque nossa alma vem da eternidade. E estamos no programa de redenção, regressando, sendo restaurados à vida eterna, sendo restaurados à eternidade. Primeiro acontece no campo espiritual e depois a ressurreição dos mortos será no físico, onde os vivos também serão transformados e glorificados, como Cristo foi glorificado. E então é que reinaremos com Cristo pelo milênio e por toda a eternidade com corpos eternos e glorificados. Mas enquanto isso, trabalhamos nessa terra, lutamos e, com a fé colocada em Deus, colocada em Cristo, tudo o que creiamos será possível. Porque não há nada impossível para aquele que crê. Como acontecerá? Disso não se preocupem. A fé operará porque o subconsciente
é quem crê ou duvida. A alma, que tem somente um sentido livre-arbítrio para crer ou duvidar. Alguns usam o livre-arbítrio para duvidar, para serem incrédulos, e perdem as bênçãos, as riquezas que há no reino de Deus, em todos os campos da vida do ser humano. Mantenha-se crendo em tudo aquilo que você quiser ter êxito, e o obterá. Jesus disse: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar, e ele passará, e nada vos será impossível. Tudo é possível para aquele que crê. O subconsciente se encarregará de que se torne realidade o que você creu. Em todos os campos da vida do ser humano é assim. Por exemplo, uma pessoa crê que vai ser um médico e começa a carreira e segue e obtém, porque creu, e assim são todas as profissões. Você encontrará que a pessoa creu que podia consegui-lo e trabalhou para isso. Recordem, sempre é preciso trabalhar. O preguiçoso não recebe nada. O preguiçoso sempre é um incrédulo. Mas aqui não há preguiçosos. Todos são pessoas de trabalho que lutam para ter êxito em todos os campos da vida. E todos queremos ter o melhor possível à nossa família. Portanto, saibam que na herança dos filhos e filhas de Deus, da herança de Deus, há bênçãos espirituais e também materiais. Por isso Cristo disse: buscai primeiramente o reino de Deus. Isso é o primeiro. E sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. Portanto, é importante saber que há uma herança, e nessa herança eu tenho uma parte. E vocês também. Veja o que nos diz São Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 12 em diante. Dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. A herança dos santos na luz. Vem, há uma herança para todos os santos na luz, que são os filhos e filhas de Deus, os crentes em Cristo que formam a igreja do Senhor Jesus Cristo. É importante entender essas coisas e ocupar o lugar que corresponde a cada um no programa divino, no reino de Deus. Porque quando a pessoa parte dessa terra, já não pode fazer nada mais com relação à salvação, se não a recebeu estando aqui na terra. Portanto, temos que nos identificar com Cristo para que Ele nos dê vida eterna.
O único que pode dar vida eterna é Jesus Cristo, o qual ressuscitou e disse: todo poder me é dado no céu e na terra. Cristo tem a exclusividade da vida eterna. E quando a pessoa deseja algo e sabe quem tem a exclusividade, a quem irá? A quem tem. Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, que não há outro caminho a Deus. Algumas pessoas pensam, todos os caminhos levam a Deus. Mas Cristo disse: eu sou o caminho. Não um caminho, o caminho. A verdade, não uma verdade, a verdade e a vida. Por isso, encontramos na Bíblia que o apóstolo São Paulo ensinou o povo a orar e os ensinou a pedir no nome do Senhor Jesus Cristo, e tudo que fizer, seja de palavras ou de atos, fazei tudo no nome de Jesus Cristo. E o próprio Cristo disse: tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, eu farei. Tudo. Prosperidade espiritual e prosperidade material também. O que peçais, o que pedirdes, não diz somente espiritual. Tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, eu farei. E diz também: nisso é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto. A obra de Deus é vista em todos os crentes em Cristo, e se vê a bênção, a alegria e o regozijo que há na alma, no coração dos crentes em Cristo, é que sabem que têm vida eterna, e por isso não têm medo da morte. Se morrem, pois vão ao paraíso. Aí se acabaram as lutas de madrugar, acordar cedo para ir ao trabalho, pegar o tráfego, o trânsito da manhã que ninguém gosta, e o tráfego, o trânsito da noite ou da tarde que também não gosta. E as 8 horas de trabalho também não gostam muito a algumas pessoas. Mas é preciso trabalhar. É preciso lutar. Porque fomos colocados nessa terra para lutar. O vencedor receberá todas as bênçãos de Deus. Portanto, as palavras de Cristo pelo seu Espírito, em Apocalipse, capítulo 21, versículo 5 ao 6, ao 7 diz: e o que estava sentado no trono disse: faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, pois estas palavras são verdadeiras e fiéis. Disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas. E eu serei seu Deus, e ele será meu filho. É importante ter ânimo na vida e ter o desejo de viver. Há alguns que já aos 40 anos já estão pensando em se aposentar. Deixar de lutar. Depois
dos 40 anos se tem mais experiência e se pode trabalhar melhor. É importante saber que estamos nessa terra para lutar e obter a vitória. E Cristo disse, eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. São Mateus capítulo 28, versículo 20, e também no capítulo 18 de São Mateus, versículo 20 diz, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei, aí eu estarei. Ou seja, que é importante se reunir no nome do Senhor e invocar seu nome e sua presença. E Ele trará as bênçãos espirituais que nos darão ânimo e força para lutar na vida e obter também bênçãos materiais. Porque não somente a parte espiritual é importante, a material também. Mas a espiritual é a mais importante e influencia na material também. Uma pessoa que espiritualmente não tem ânimo, não tem regozijo, mesmo que seja multimilionário, do que lhe vale? O que tem então são papéis, ou títulos, ou o que for, ou propriedades. E se morrer não pode levar nada. É importante desfrutar da vida, estar felizes nessa terra e trabalhar pelo bem dos demais. E trabalhar na obra de Cristo, que é o trabalho que transcende ao reino e no reino de Deus. Por isso que foi que Cristo disse, fazei tesouros no céu. Ou seja, que se podem ser feitos tesouros, sim, se podem ser feitos tesouros na terra, quanto mais no céu, trabalhando na terra e lutando, fazemos tesouros aqui, e trabalhando na obra de Deus, fazemos tesouros no reino de Cristo. Aí temos as parábolas dos talentos que foram distribuídos e também outras parábolas. E depois tudo o que ganharam, os que aparecem nas parábolas, tudo depois Cristo não tirou. Se tornou para as pessoas mesmas que lutaram e multiplicaram as minas ou os talentos. É importante estar conscientes de que essa vida terrena é curta e é preciso aproveitá-la bem, conhecendo o programa divino, trabalhando nele e ensinando nossa família para que ande no caminho de Deus. Recordem que diz a Escritura, ensina a criança em seu caminho e ainda quando for adulto, não se desviará dele. Todos queremos que nossos filhos sejam um exemplo, sejam bons filhos, sejam bons cidadãos e sejam pessoas que respeitem os demais e que ajudem as demais pessoas. Tudo isso é importante para cada ser humano. Agora, o mais importante é a salvação da alma. Recordem que o ser humano é alma vivente. O ser humano é alma, espírito e corpo.
A alma é o que a pessoa é na realidade, alma vivente. É o maior que você é. Algumas pessoas veem uma pessoa alta e dizem, que grande é essa pessoa. Não, que alta. E pode ver uma pessoa pequena e dizer, que pequeno. Ou melhor, esse é o grande e o alto é o pequeno. É como o caso de Golias e Davi. O grande era Davi. O pequeno era Golias. Agora, em estatura, Golias era mais alto e Davi era mais baixinho. Mas vejam, o menor fisicamente com uma pedra derrubou o maior com uma espada não pôde causar dano a Davi. É importante que nossa fé esteja firme em Cristo, nosso Salvador, e que saibamos que quando terminar nossa vida aqui na Terra, continuamos vivendo em outra dimensão. É que passamos a outra dimensão quando nos chega o momento chamado o paraíso para todos os crentes em Cristo, onde nem se cansam as pessoas, nem tem que dormir, nem tem que comer, nem tem que madrugar, acordar cedo. Nessa dimensão não há noite. Recordem, se está em corpos angelicais parecidos ao nosso corpo, mais jovens, e aí se está vivendo até a ressurreição. Cristo passará por esse lugar. Quando terminar sua obra de redenção, de reclamação, na reclamação ele reclamará todas essas pessoas, as ressuscitará em corpos glorificados, e os que estivermos vivos nos transformará. Então todos seremos jovens com vida eterna. Isso nos anima a viver, sabendo que há um programa divino e que estamos aqui na Terra por causa do programa de Deus, do programa de vida eterna que Deus tem para nos restaurar à vida eterna. O seu nome e o meu está escrito no céu desde antes da fundação do mundo. E viemos a essa terra por causa de que Deus nos tinha em sua mente desde antes da fundação do mundo. Éramos conhecidos por Deus, parte de Deus. Ou seja, que Deus sem nós está incompleto. Mas conosco está completo. É importante despertar a realidade de que nossos nomes estão escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro, do qual fala o livro do Apocalipse, em diferentes capítulos da Bíblia. Isso nos dá segurança. Não estamos aqui por mera casualidade. Você não escolheu viver nessa terra e viver nesse tempo. Foi Deus quem escolheu nos trazer essa terra
para confirmar o nosso lugar na vida eterna com Cristo, nosso Salvador. Por isso se prega o Evangelho de Cristo, é dada a oportunidade às pessoas que recebam a Cristo como Salvador e sejam batizados em água no nome do Senhor Jesus Cristo. São Marcos, capítulo 16, versículo 15 ao 16. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Perde a salvação e vida eterna. E não podemos perder a maior bênção da parte de Deus. A salvação da nossa alma, a vida eterna para a nossa alma, que é a que Cristo dá a todas as pessoas representadas nas ovelhas que o Pai lhe deu para que as busque e lhes dê vida eterna. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Disse Cristo, e éramos essas ovelhas que tinham se perdido, mas Cristo as esteve recolhendo de etapa em etapa, de era em era, e quando se completar em sua igreja o número dessas ovelhas, recordem que a igreja é o aprisco do Senhor. Dessas ovelhas, e Cristo é o bom pastor, e as ovelhas, pois somos nós. Cristo ensinava de forma simples para que todos pudessem compreender. E por isso é que o Salmo diz: o Senhor é meu pastor. Todos podemos chamar o Senhor nosso pastor. Estamos representados em ovelhas. O próprio Cristo está representado no Cordeiro de Deus. Diz João Batista: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É que a tudo que Cristo é, o são também os crentes em Cristo. E como Ele é herdeiro de toda a criação, Ele é o herdeiro da vida eterna, e de toda a criação, nós somos herdeiros da vida eterna e de toda a criação, como co-herdeiros com Cristo, nosso Salvador. Deus te abençoe. E Deus abençoe a cada um de vocês e passem todos muito boa noite.